Fala bruxinha, fala bruxinho, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Você que está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita para chegar amassando aí o botão de inscrever-se, ativar o sininho para continuar acompanhando e recebendo todas as novidades do nosso canal. E você que já é nosso velho seguidor, nossa velha seguidora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é sua, sinta-se à vontade. É para vocês que a gente faz os nossos vídeos, é para vocês que a gente faz o nosso canal, sempre com muita novidade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito conhecido, não só por quem estuda matemática, mas no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre estatística. Quem nunca abriu um jornal, quem nunca ligou a televisão e já deu de cara com uma tabela, já deu de cara com um gráfico, com informações que são apresentadas para a gente de maneira diferente, de maneira mais atrativa. A estatística, ela é o ramo da matemática responsável pela coleta, organização, apresentação e interpretação de um conjunto de dados. Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que a gente tem passado, que é o momento da pandemia do coronavírus, o tempo inteiro a gente é bombardeado por informações que vêm através de tabelas, através de gráficos, e a partir desses dados, os governantes tomam medidas e decisões sobre abertura ou fechamento de estabelecimentos. Conforme a curva de contaminações, de mortes aumenta, a flexibilização diminui, ou seja, o número de estabelecimentos o número de estabelecimentos abertos tem que retroceder. Já com a queda, por exemplo, do número de mortes, com a queda do número de ocupação de leitos, já se pode novamente reabrir estabelecimentos como comércio, escolas, enfim. As tomadas de decisões são a partir de interpretações de gráficos e tabelas que trazem o número de mortes, o número de contaminados e o número de ocupação de leitos. Por isso a importância da estatística, não só nesse caso da pandemia, como em vários outros setores da nossa vida, do nosso cotidiano. E existem algumas nomenclaturas, algumas informações, alguns conceitos que a gente precisa falar antes da gente começar a propriamente calcular, antes da gente propriamente começar a ver como se resolvem questões desse conteúdo, o conteúdo de estatística. Quando a gente tem uma população, o que é uma população? É o conjunto de todos os indivíduos que a gente tem em determinada cidade, determinado bairro, determinado país. Se a gente quer calcular a população total do Brasil, a gente tem que realizar o censo, ou seja, a gente tem que contar indivíduo por indivíduo. Mas se a gente quer ter uma ideia de algo que esteja acontecendo, por exemplo, numa pesquisa para ver quem vai ser o presidente da República ou o governador, na pesquisa a gente escolhe uma amostra dentro dessa população. É como a gente quer ver se a gente está doente ou não. Quando a gente quer ver se a gente está doente ou não, a gente não tira o nosso sangue todo. A gente tira uma amostra do sangue. Daí a gente vê a diferença entre população e amostra. A população é um subconjunto dentro do conjunto maior que é a nossa população. Beleza? Outro detalhe importante também dentro de estatística é a diferença entre variável quantitativa e variável qualitativa. A variável quantitativa, como o nome está dizendo, a gente pode quantificar, a gente pode calcular, a gente pode contar. Uma variável qualitativa é aquela que a gente não pode contar. Por exemplo, a cor dos olhos, esporte preferido, cor do cabelo. Isso a gente não pode colocar um número para representar. Já nas variáveis quantitativas, que são aquelas que a gente pode contar, por exemplo, pode ser representado por números. Por exemplo, a altura, a massa, a idade. Enfim, essa diferença entre as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. E a gente tem também o conceito de frequência absoluta e frequência relativa. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder ver essa diferença entre a frequência absoluta e a frequência relativa. Imagine que eu tenha um conjunto de 10 turistas que estão visitando a Patagônia
O total de turistas é 10 e a frequência absoluta é a quantidade de turistas de cada nacionalidade. Eu tenho 6 brasileiros, a frequência absoluta dos brasileiros é 6. Eu tenho 3 americanos, a frequência absoluta dos americanos é 3. Eu tenho 1 argentino, a frequência absoluta dos argentinos é 1. A frequência relativa é aquela que se refere ao total. E essa frequência relativa pode ser dada ou na forma de fração ou na forma de porcentagem. Ela se refere ao total. Eu tenho 6 brasileiros num total de 10. Poderia representar como 6 décimos ou 60%. O total de americanos é 3. Com relação ao todo, 3 décimos ou 30%. Já os argentinos representam 1 décimo ou 10%. E aí o nosso total, obviamente, representa 100% do todo. Tranquilo até aqui? Conforme eu falei para vocês, a apresentação desses dados ela pode ser feita ou através de tabelas, que nada mais são do que retângulos, em que as informações são apresentadas em linhas e colunas, ou ela pode ser feita através de gráficos. Existem alguns tipos de gráficos, alguns tipos famosos que vocês conhecem muito bem de gráficos, que são eles: os gráficos de barras e colunas. Esse tipo de gráfico ele é muito usado quando a gente quer comparar as grandezas. Existem livros que diferenciam os gráficos de barras de colunas, que dizem que os gráficos de barras são retângulos horizontais e os gráficos de colunas são barras verticais, mas a maioria dos livros consideram que barras e colunas representam o mesmo tipo de gráfico, beleza? Existem também os pictogramas, que são gráficos que são mais atraentes visualmente, porque eles usam o objeto de estudo dele como forma de representar a numeração. Como assim, Brunão? Não entendi o que você quis dizer. Imagine que eu esteja falando sobre a quantidade de carros vendidos em determinada semana por uma concessionária. Para representar a quantidade de carros vendidos, o gráfico mostra carrinhos. O gráfico representa essa quantidade através de carrinhos, para tornar mais atraente visualmente esse gráfico, beleza? Existem também os gráficos de linhas e segmentos, que são representados por segmentos de reta e mostram pra gente, são muito usados quando a gente quer representar variações dentro de um mesmo conceito, de uma mesma grandeza. A gente usa muito o gráfico de linhas e segmentos, por exemplo, para falar sobre a cotação do dólar. No dia tal, o dólar estava sendo cotado a R$ 5,25. No outro dia, ele caiu para R$ 5,19. No outro, ele voltou a subir e foi para R$ 5,39. Para isso, a gente usa um gráfico de linhas e segmentos, ou segmentos, também chamado de gráfico de segmentos. E temos também o gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza, que representa, ele é muito usado quando a gente quer comparar a parte com relação ao todo. Agora, a gente vai fazer uma questão do Enem que cobrou dos alunos o conceito de gráfico de linhas. Bora resolver? A questão que eu trouxe pra gente resolver sobre estatística foi uma questão que caiu no Enem em 2012. Aliás, estatística é um tema muito cobrado no Enem. Aliás, não só no Enem, como em vários vestibulares do Brasil inteiro e várias provas de todas as séries. Então, é um conteúdo que você tem que ficar muito ligado, tem que saber resolver, porque vai aparecer certamente. Aparece nas provas ano sim e ano também. A questão dizia o seguinte: a figura a seguir apresenta 2 gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, SAC, de uma empresa, em uma dada semana. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas no dia. Atenção a essa informação. O de linha contínua é o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. O gerente de atendimento deseja identificar os dias da semana em que o nível de eficiência pode ser considerado muito bom, ou seja, os dias em que o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas. O gerente de atendimento pôde concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na... Galera, questão do Enem é uma questão que costuma ser uma questão grande, com várias informações, mas a gente tem que pescar dentro desse enunciado aquilo que realmente é importante pra gente. O que é importante desse enunciado? Primeiro, a linha tracejada são as reclamações recebidas. Tracejada, nossa legenda, tracejada são as reclamações recebidas. E a linha contínua, a linha cheia,
a linha cheia, a linha contínua, são as reclamações resolvidas. Quando é que o gerente considera o conceito de eficiência? A eficiência é muito boa quando as reclamações resolvidas superam as recebidas. Então, quando é que ele considera muito bom? Quando as resolvidas superam as recebidas. E aí nada melhor do que um gráfico de linhas, que é o gráfico que mostra pra gente variação, para poder mostrar exatamente quando as resolvidas são superiores ou quando elas superam as recebidas. É só a gente olhar para o gráfico e aí a gente tem dia a dia, quinta, sexta, no eixo horizontal a gente tem os dias da semana, no eixo vertical a gente tem a quantidade de reclamações. As reclamações recebidas são representadas por linhas tracejadas e as resolvidas são representadas por linhas contínuas. Basta a gente ver em quais dias da semana a gente tem o gráfico de linhas contínuas superando, ou seja, estando acima do gráfico tracejado. Quando isso acontece? O gráfico de linha contínua supera o gráfico de linha tracejada na terça-feira. Você está vendo aqui que o gráfico de linha cheia está acima do gráfico de linha tracejada na terça e na quarta-feira apenas. Na quinta-feira eu tenho mais reclamação do que resolução. Na sexta-feira eu tenho mais reclamação do que resolução. No sábado houve um empate, não houve nem reclamação nem resolução. No domingo também a mesma coisa. Na segunda-feira eu tenho mais reclamação do que resolução, mas na terça e na quarta a eficiência é considerada muito boa, porque eu tenho mais resolução de problema do que recebimento de problema. Beleza? Portanto, a gente tem que ver terça e quarta-feira. Tem essa opção? Sim, letra B de Brunão. Mete um xizão aí, meu nobre. Galera, entenderam essa questão? Entenderam os conceitos que a gente viu? Foram muitos conceitos, muitas informações. Depois aquilo que você não entendeu, você volta lá no vídeo para você ver cada um desses tópicos que são muito importantes para vocês e vão aparecer direto na vida acadêmica e também no nosso dia a dia. Para você que quer se aprofundar um pouquinho mais, a gente tem também aí um vídeo sobre gráfico de barras, que é um gráfico muito usado nesses conceitos e nessas questões de prova e de vestibular. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se te ajudou, aproveita para deixar o joinha, compartilha esse vídeo com geral. Se não curtiu, deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui, o que a gente pode melhorar no nosso canal e continue nos acompanhando, porque vem muito mais novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!